Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo que nos chamou a atenção para a oportunidade de aprofundar a comunhão com Deus pela meditação no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro de louvores. No hebraico, no livro original da Bíblia, eles chamam o livro de Salmos de Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M, que quer dizer louvores. Tehillim significa louvores. E o povo israelita usa o livro dos Salmos como saltério, como inário, como harpa. Eles usam os salmos para compor louvores a Deus. Eles muitas vezes fazem reuniões, caminhadas para Jerusalém, lendo os salmos, recitando os salmos, porque os salmos trazem as memórias do povo de Israel e as bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo ao longo dos anos, desde a fundação da nação de Israel, com a chamada de Abraão. Se você não sabe, nunca leu a Bíblia, a história do povo israelita começa com um homem chamado Abraão. Quando você abre o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no capítulo 12, a Bíblia conta que Abraão era um homem que vivia na terra de Ur, dos caldeus. De repente, Deus fala com Abraão e se mostra para ele dizendo: eu tenho um pacto, uma aliança com você. Você precisa pegar as suas malas, pegar a sua família e começar a peregrinar sobre a terra pelos lugares em que eu mandar que você vá, porque eu vou fazer uma aliança com você e os seus descendentes vão ser numerosos. Você vai formar uma nação e com essa nação eu vou ter um relacionamento especial. E Abraão obedeceu à palavra de Deus. E ele arrumou as suas malas, pegou a sua esposa, que era Sara, levou seu sobrinho, que era Ló, juntamente com ele, e foi, caminhando, peregrinando por várias terras, onde Deus mandava que ele fosse. Quando ele chegou perto de Sodoma e de Gomorra, ocorreram divisões entre ele e o sobrinho dele, que era Ló, porque houve uma multiplicação dos pastores e do gado deles. Eles ficaram muito ricos nessas peregrinações. Então Abraão disse para Ló, o seu sobrinho: veja para onde você quer ir, para a direita ou para a esquerda, porque nós prosperamos demais e os nossos pastores, que eram os que cuidavam do rebanho deles, estão o tempo todo discutindo. Então Ló foi para um caminho e Abraão foi para outro caminho. Existem outras histórias dessa separação entre eles, mas vamos dar atenção para o fato de que Abraão, depois que se separou de Ló, ficou apenas com a sua esposa Sara, a sua família, e Sara era uma mulher estéril, ela não tinha filhos. Então Abraão um dia falou com Deus: Deus, como que vai ser a minha vida se eu não tenho filhos? Eu estou muito rico, mas eu não tenho descendentes. E a promessa de que haverá uma descendência numerosa? Deus, então, disse para Abraão que saísse da sua tenda e olhasse para o céu, e, se pudesse contar as estrelas, que contasse. Então Abraão disse que não podia, e Deus disse: assim como você não pode contar as estrelas do céu e também a areia da praia, assim será numerosa a sua descendência. Ele recebeu a promessa, ficou esperando durante 25 anos. 24 anos. A Bíblia conta que ele tinha 76 anos quando ele recebeu a promessa. Quando ele estava com 100 anos, muito embora ele fosse um homem velho, a sua esposa Sara deu à luz a um filho chamado Isaque. Isaque, depois, casou-se com Rebeca, e esse casal também passou pelo problema da esterilidade, mas a Bíblia conta que Isaque orou insistentemente até que Rebeca teve
gêmeos. E o filho mais novo, que foi Jacó, que nasceu depois, tornou-se pai de 12 filhos. E esses 12 filhos formaram 12 tribos, e essas 12 tribos formaram as 12 tribos de Israel, que formaram a nação de Israel. Dessa nação de Israel, depois de muitas gerações, nasceu Jesus. E Jesus assumiu a forma de carne, sendo ele Deus, na descendência de Abraão. E quando ele veio nessa terra, ele morreu por toda a humanidade, limpou os pecados de todos os que querem recebê-lo como Salvador. Então nós vemos que o livro de Salmos, ele aqui no Salmo 105, vai contar essa história para nós. Ele vai contar que Deus fez promessas para Abraão, o descendente, o patriarca, o primeiro homem que foi chamado por Deus para ser o líder, o cabeça da nação de Israel. E que Deus fez ao longo da história muitas maravilhas. Então, o Salmo 105 louva a Deus. O livro de Salmos, aqui eu fiz um breve resumo a respeito da história de Abraão, da história da nação de Israel, para meditarmos no Salmo 105. Mas, antes de lermos o Salmo 105, vamos falar ainda algumas coisas que são importantes na nossa comunhão com Deus. O livro de Salmos, ele tem 150 textos. Aqui está escrito capítulo 105, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Capítulos, você fala que um livro tem capítulos quando eles têm uma ordem. Um capítulo seguinte tem uma relação com o capítulo anterior. Mas o livro de Salmos não é assim. O livro de Salmos ele é uma coletânea. Ele é uma coleção de textos que foram escritos por vários homens em várias épocas diferentes e que depois foram encontrados e reunidos pelo povo israelita e que formaram o livro dos Salmos, o livro dos louvores. Ao longo do tempo, os homens de Deus foram escrevendo as suas orações, colocaram no papel o que eles estavam sentindo: tristeza, angústia, abatimento, motivo de louvor, motivo de alegria, motivo de celebração, doença, morte, pecado, inveja, adultério, arrependimento. E eles foram escrevendo como que eles enfrentaram cada uma dessas situações, fazendo as suas orações a Deus em forma de salmos. E eles deixaram isso registrado e o povo israelita encontrou esses textos, que são textos de sacerdotes e textos de reis. E, inspirados pelo Espírito Santo, eles reuniram 150 dessas orações, desses salmos, e formaram o livro dos Salmos. E o livro de Salmos, ele foi organizado de uma forma que nos mostra uma direção para a nossa vida. Quando você abre o livro de Salmos, logo no Salmo de número 1, você vê que uma orientação, como ser bem-sucedido. Lá está escrito: bem-aventurado, ou seja, você vai ter sucesso, você vai ter uma boa aventura nessa vida, nessa terra, se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não sentar na roda dos escarnecedores. Mas ao invés de você andar no conselho dos ímpios que fazem o mal, de parar e ficar no caminho dos pecadores. Pecadores são aqueles que erram o objetivo. A palavra pecado significa errar o alvo. Por isso que é pecado beber, é pecado fumar, é pecado se prostituir. Porque aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que se prostitui, está destruindo a sua saúde
está destruindo a sua capacidade de formar uma família e ser uma pessoa feliz, que cresce e se desenvolve e no futuro, na velhice, tem os seus filhos e os seus netos. Mas aquele que se prostitui fica preso numa vida em que ele não tem patrimônio, estabilidade, um lugar seguro, descendentes. Por isso que isso é pecado. A pessoa erra o alvo da vida, ela erra o objetivo da vida. Pecado é isso. Então, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que são os zombadores, os que usam a língua para falar mal dos outros, para fofocas, para gastar o tempo jogando conversa fora. Mas ao contrário disso, busca e medita na lei do Senhor durante o dia e durante a noite, para fazer tudo o que nela está escrito, porque assim prosperará nos seus caminhos e é comparado com uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, que tem as suas folhas sempre verdes e que produz o seu fruto na estação própria. Estar como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, nós sabemos que um ribeiro de águas é uma fonte. Esse ribeiro de águas representa que a pessoa que medita na lei do Senhor, na palavra de Deus durante o dia e durante a noite, sempre vai estar conectado com as suas raízes na fonte, que é Deus. Se você tem Deus como a sua fonte, como seu manancial, então você está sempre em movimento, no movimento de Deus. Assim como um rio tem o seu movimento constante, limpando todos os lugares por onde passa e trazendo vida para todos os animais que são alcançados por aqueles ribeiros de águas, você, quando está ligado na fonte, você recebe água todos os dias. Você recebe alimento espiritual, você fica em movimento no movimento de Deus. Por onde você passar, você vai trazer salvação para as pessoas, porque água que mata a sede representa a salvação das almas que você vai ganhar para o reino de Deus. Quando você está ligado com a fonte, você vai trazer vida para as pessoas ao seu redor. E estar do lado desse ribeiro de águas também significa que todo o tempo, seja na sua infância, na adolescência, na sua juventude, na sua idade adulta e na sua velhice, você vai produzir os frutos que são abençoados por Deus. Você vai sempre ter uma vida calma e tranquila, mesmo que você passe por desafios, Deus vai fazer o que representam o inverno, quando as folhas vão ficando um pouco mais secas, quando os frutos às vezes têm mais dificuldade de florescer, mesmo assim, por você estar ligado na fonte, você vai passar pelas situações e vai vencer. O Salmo número 1 fala isso, que se você meditar na lei do Senhor dia e noite, você vai receber essa graça. Mas que os ímpios são como a palha que o vento espalha. E ele vai avançando o livro de Salmos. Em cada salmo, você vai vendo várias situações da vida. No Salmo 3, está escrito que Davi, ele escreveu assim: como se tem multiplicado os meus inimigos e os que buscam a minha alma. Como se tem multiplicado os meus adversários. Mas eu, apesar de tudo, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Ele está dizendo que, mesmo cercado por inimigos, ele não tinha insônia. Ele conseguia descansar porque o Senhor estava com ele. Então, o livro de Salmos, ele mostra várias situações da vida e sempre Deus é a solução. Sempre Deus traz a resposta. Deus sempre ajuda na angústia e Deus está bem presente. Está no Salmo 46. Abatido, Deus ainda te salvará. Salmo 42. Perseguido com doenças, Deus lhe ajudará derramando saúde. Salmo 38. Tendo cometido pecados terríveis,
quando Davi cometeu um pecado de adultério e depois ainda o homicídio, porque matou o marido da mulher com quem ele adulterou, ele se arrependeu e disse: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Deus perdoa e traz salvação. Mesmo com inveja do ímpio, como Asaf. Asaf era o líder do louvor no templo, na época do rei Davi. E ele olhou para os ímpios e disse, no Salmo 73, quase eu resvalei os meus pés, porque olhei para os ímpios e fiquei com inveja. Mas ele escreve que entrei no teu santuário e entendi que o ímpio é como um sopro. Ele passa dessa vida e não verá mais o Senhor. Quando você pensa que a vida é só essa terra, é só essa vida e não há mais esperança depois da morte. O Salmo 90 fala que a duração da nossa vida é de 70 a 80 anos. E alguns, quando pela sua robustez chegam até os 80, chegam com cansaço e enfado, mas para o Senhor, 1000 anos são como a vigília que passou, porque tu és de eternidade em eternidade. Então ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Moisés traz, que escreveu o Salmo 90, que fala a respeito disso, da duração da nossa vida, ele mostra que há esperança após a morte. Há esperança após essa vida, de vivermos com Deus de eternidade em eternidade, quando nós estamos com Ele. Por isso ele ensina, ele pede, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Ele quer dizer, ensina-nos a viver essa vida na terra, a cada dia com mais sabedoria, para que quando sairmos dessa terra, possamos entrar na eternidade para estarmos com o Senhor para sempre. Então, os Salmos terminam no Salmo 150, onde está escrito: louve ao Senhor, louve todos os moradores da terra, louve-o todos os animais, todos os que respiram, todo ser que respira, louve ao Senhor. O livro dos Salmos também nos traz motivação. Quando estamos sentindo que estamos com falta de algo, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, diz o Salmo 23. Quando parece que estamos desamparados, o Salmo 27 fala, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Os salmos mostram para nós a bondade de Deus e motivos de louvor e alegria. Mesmo quando recebemos o castigo de Deus, Ele está nos limpando para nos trazer novamente para Ele. Isso está no Salmo 44 e no 74. O povo estava sendo castigado num cativeiro como escravos na Babilônia em razão da sua desobediência a Deus. Mas quando eles estavam lá, eles cantaram porque entenderam que o castigo trouxe arrependimento aos seus corações e eles puderam retomar o relacionamento com Deus. Por isso, Salmos traz a oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus, e Salmos também tem outro benefício, por ele ser o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Você pode ficar 150 dias, cada dia se alimentando e aprendendo algo novo para enfrentar os desafios da vida, estando perto com Deus. 150 dias, se você se propõe a ler Salmos 2 vezes no ano, você tem 300 dias de comunhão, 300 dias de relacionamento com Deus. Então, tudo isso faz o livro de Salmos ser um livro para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa comunhão com Ele. Vamos ler agora o Salmo 105. Como nós dissemos, nós contamos a história de Abraão, depois ele teve o filho chamado Isaque, que nasceu da sua mulher estéril, depois Isaque casou com Rebeca, que também era estéril, e ele orou por ela. Ela teve 2 filhos, Esaú, que era o mais velho, e Jacó. Eles eram gêmeos. Jacó, que era o mais novo, teve 12 filhos. Os 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel,
e esse povo foi para o Egito. Ficaram no Egito durante 400 anos e lá eles prosperaram e progrediram, e depois que eles progrediram, Deus os tirou do Egito e os levou para a terra de Canaã, dando para eles essa terra onde eles prosperaram como nação, de onde, muitos anos depois, veio Jesus. O Salmo 105 é um salmo que fala sobre essa história. A essência do salmo de hoje é agradecer a Deus pelo fato de Deus ter feito tantas maravilhas com Abraão, que é o cabeça desse povo. O Salmo 105 é um salmo de agradecimento, é um salmo de lembrar, de louvar a Deus pelas maravilhas que ele tem feito em relação ao povo de Israel. Então o Salmo 105, ele conta a história do povo. Ele começa dizendo que o objetivo desse salmo é: louvem ao Senhor, cantem a Ele, falem das suas maravilhas, fiquem alegres com o Senhor e busquem ao Senhor. Por que devemos buscar ao Senhor? Porque Ele já fez muitas maravilhas por nós. E aí ele começa a contar toda a história do povo de Israel. Ele conta a história de Israel e como Deus fez maravilhas com esse povo. Vamos ler aqui o Salmo 105. Uma última observação antes da leitura é que quando você fala do salmo específico, um só, você deve falar no singular. Então, Salmo 105. Nunca diga capítulo 105, porque já dissemos, os salmos não têm capítulos. E vamos aqui à leitura do Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Versículo 2: cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Versículo 3: gloriai-vos no seu santo nome. Gloriar-se significa alegrem-se, fiquem cheios de glória no nome do Senhor. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então, nós vemos aqui nessa primeira parte, nós estamos usando essas cores de maneira intencional. Então, colocamos aqui em laranja o versículo 1 até o versículo 4, porque essa primeira parte mostra o objetivo do escritor desse Salmo 105. Ele fala: louvem a Deus. Versículo 2, cantem salmos e falem das maravilhas dele. Versículo 3, gloriem-se, ou seja, fiquem cheios de glória no nome dele, e alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. E o 4, buscai ao Senhor, buscai a sua face continuamente. O propósito do salmo é dizer: busque a Deus, louve a Deus, cante a Ele, fique alegre com Ele, busque ao Senhor. Aí ele vai começar a falar aqui as razões. Versículos 5 e 6. Está em rosa aqui porque ele fala de lembrar. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. 6. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Versículo 7. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Aqui nós colocamos em verde para dar um destaque. Porque, na verdade, o versículo 5 até o versículo 13, ele fala para o povo lembrar das maravilhas que Deus fez entre eles. Só que no meio aqui, ele colocou no versículo 7, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Agora veja, ele continua falando, 8, lembra-se perpetuamente do seu concerto. Concerto com C significa aliança, significa pacto. Então lembra-se perpetuamente da sua aliança, do seu pacto, da palavra que mandou até milhares de gerações. 9. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. 10. O qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Então veja que no versículo 9 e 10 ele fala: Abraão, Deus prometeu para Abraão, ele fez um concerto com Abraão, ele fez um juramento para o filho de Abraão, que foi Isaque.
Depois ele confirmou o juramento em Jacó, que era o filho de Isaque. O filho gêmeo era Esaú e Jacó. Jacó era o filho mais novo de Isaque. E Jacó teve 12 filhos, que formaram 12 tribos, que formaram a nação de Israel. Então ele está falando assim, ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Ele fez um pacto com Israel, uma aliança eterna. Qual que é essa aliança eterna? Jesus nasceu da descendência de Israel. E Jesus é atualmente Rei dos Reis. Ele veio em carne, morreu, ressuscitou e ele está para sempre, eternamente, à direita de Deus. Mas aqui, o salmista, ele está louvando a Deus até o ponto em que ele viveu. Hoje, nós que estamos vivendo nas gerações futuras, podemos contemplar o nascimento de Jesus e que Jesus é o Rei dos Reis e vive eternamente. Versículo 11. Dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Aqui, quando o salmista, que escreveu o Salmo 105, fala que Deus cumpriu sobre Israel o seu pacto eterno, ele está contente com o fato de que o povo de Israel estava morando na terra de Canaã. Então, ele viveu até o tempo de que o povo estava morando em Canaã. Para ele, isso já era o cumprimento da promessa de Deus. Deus prometeu para Abraão, você vai ser, a sua descendência, darei as terras de Canaã. Então, na visão dele, era só isso. Ele deu essa terra para nós eternamente. Vamos morar aqui para sempre. Então, Deus já cumpriu a promessa que fez para o nosso pai Abraão. Nós, que somos cristãos, lendo a continuação do Antigo Testamento, é que vemos nesse concerto eterno que Jesus trouxe esse concerto para além das expectativas do povo judeu. Agora o versículo 12. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. 13. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Então ele está dizendo, Deus, ele fez a promessa, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Versículo 12. Quando foi que Deus fez essa promessa para Abraão? O 12 e o 13 explicam para nós. Quando eram ainda poucos homens. Sim, muito poucos e estrangeiros nela. Quando Abraão entrou na terra de Canaã, era só ele, Sara, e depois quando nasceu Isaque e os seus empregados. Eles eram muito poucos na terra de Canaã. Mas Deus disse para eles, toda essa terra vai ser de vocês no futuro. E o salmista está lembrando, a promessa de que nós estaríamos aqui foi feita para Abraão quando eram muito poucos homens. Ninguém acreditaria que isso ocorreria de verdade. Versículo 13. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Nessa época em que Deus fez a promessa para Abraão, Abraão ficava peregrinando de um canto para outro. Porque Deus disse para Abraão o seguinte, onde a tua terra, onde os teus pés pisarem, aquelas terras que os teus pés pisarem vão ser da sua descendência. Então ele ficava peregrinando, mas ele e a família dele eram muito poucos no começo, e mesmo assim Deus fazia a promessa. Aí, versículo 14, ao longo desse período de peregrinação, do versículo 14 ele fala, ele não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, 15, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Quando você lê a história de Gênesis, quando Abraão passava pelas várias terras em que ele estava peregrinando, muitas vezes algum rei queria fazer o mal para Abraão e sua família. Mas Deus dizia para esses reis, não façam mal para eles,
Teve até um episódio em que um rei chamado Abimeleque tomou Sara, que era esposa de Abraão, para si. Abraão ficou com medo que ele matasse ele, porque a Bíblia conta que Sara era uma mulher bonita. Então Abraão disse para Sara: diga que você é minha irmã. E ele era meio-irmão de Sara, na verdade. Mas ele disse isso para que ele não morresse. E ele disse para Sara: vamos fazer esse acordo, para que ele não me mate, para ficar com você. E eles disseram isso, e Abimeleque tomou Sara como esposa, mas a Bíblia conta no Gênesis que Deus apareceu para Abimeleque em sonhos, dizendo: ela é casada. Então Abimeleque foi até Abraão e disse: por que você não contou que você era o marido dela? E ele devolveu a esposa para Abraão e ainda trouxe riquezas e disse para que as pessoas que Abraão poderia ficar onde quisesse na sua terra. Então, quando ele fala aqui, no versículo 14, ele não permitiu a ninguém que os oprimisse, ele está falando disso. Quando o povo de Israel estava passando nas suas peregrinações, Deus sempre dava proteção para eles. E por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aqui do versículo 14 em frente, ele começa a explicar aqui, o que Deus fez. 16. Ele chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Quando você lê o livro de Gênesis, houve um tempo em que Deus fez com que toda a terra ali ficasse com fome, para que todo o povo tivesse que ir até o Egito. Então, mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José. José era o penúltimo filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. José era o filho de número 11. Os irmãos dele ficaram com inveja porque Jacó gostava muito de José e o venderam como escravo. E eles pensaram para se livrar de José. Só que José ficou escravo no Egito e depois de 13 anos ele conseguiu chegar a ser governador do Egito. Quando veio a fome, os irmãos de José e Jacó passariam fome. Só que como José era o governador do Egito, ele tinha sido vendido como escravo 13 anos antes, ele estava no comando da terra, porque o Egito naquela época era a nação mais poderosa que existia. E Jacó e os irmãos de José puderam ir até o Egito e ter alimento e prosseguirem com a sua descendência. Então é disso que ele está falando aqui. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, que foi José. 18. Cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. José foi vendido como escravo. 19. Até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Até o tempo em que veio a palavra de Deus sobre a vida de José. Versículo 20. Então mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. O dominador dos povos aqui, ele está falando do rei do Egito, porque o Egito era a potência da época. 21. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. 22. Para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. A Bíblia conta que José tinha uma sabedoria de Deus. Ele interpretou o sonho do rei. Faraó teve um sonho de 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E no sonho, as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E o rei não entendeu o sonho e só José conseguiu interpretar e esclarecer para o rei que as 7 vacas gordas eram 7 anos de muita fartura na terra. E os 7 anos de vacas magras eram há 7 anos de muita fome. E o rei perguntou o que fazer, e José disse: vamos guardar 1/5, ou seja,
20% de todas as colheitas nos primeiros 7 anos em grandes celeiros. Quando chegar a fome, todos teremos alimento. Então, o faraó disse: você é muito inteligente. Você tem a sabedoria dos deuses com você. E ele fez soltar José, e José se tornou governador. É disso que o salmista está falando aqui. Aí depois ele fala, versículo 23, então Israel entrou no Egito. No momento em que ocorreu a fome, o Jacó, que era o pai das 12 tribos, dos 12 filhos, foi com os outros filhos até o Egito. E José falou com o rei para preparar uma terra, a terra de Gósen, para que todas as famílias dos seus irmãos e o seu pai ficassem ali. É isso que ele está falando agora em azul, né? Aqui ele vai começar a contar essa história. Versículo 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. 24. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Deus multiplicou o povo de Israel. A Bíblia conta que o povo de Israel começou a ter muitos descendentes no Egito. E eles cresceram tanto que chegou um momento, depois de muitos anos, que o faraó chegou a dizer para as parteiras matarem os israelitas que fossem homens, que só deixassem nascer as meninas, para que não houvesse mais povo israelita. O versículo 24 está contando isso. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que seus inimigos. 25. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. 26. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. A Bíblia conta no livro de Êxodo que as parteiras não tiveram coragem de matar os meninos israelitas. Então o rei deu uma nova ordem, que os meninos deveriam ser colocados num cesto e jogados no rio, para que fossem comidos pelos animais. Só que a mãe de Moisés, ela foi inteligente. Quando Moisés nasceu, ela escondeu o menino por 3 meses. E depois ela teve uma ideia. Ela sabia que a princesa ia tomar banho naquele rio em uma certa hora. Então ela colocou o menino dentro do cesto e jogou no rio em direção aonde a princesa estava tomando banho, para que, se ela visse o menino, ela ficasse com misericórdia e o cuidasse. E o plano da mãe de Moisés deu certo. Ela jogou o menino no cesto, a princesa estava tomando banho no rio, viu o cesto, viu o menino e disse: é dos judeus. E logo em seguida a mãe de Moisés mandou a filha mais velha correr e perguntar para a princesa: quer que eu chame uma hebreia para cuidar desse bebê para você? Para ser a sua babá? E ela disse: pode chamar. Então a irmã mais velha de Moisés chamou a própria mãe de Moisés para ser a babá do próprio filho. E a princesa pagou para que a mãe de Moisés cuidasse dele. Anos mais tarde, ela, sendo a mãe de Moisés, ela contou todas as histórias do povo para Moisés. Então Moisés cresceu como príncipe do Egito, mas ele sabia que ele era judeu. Então, quando ele cresceu, Deus chamou Moisés e disse: agora é hora de você libertar o meu povo. Então vem agora o versículo 26. Enviou Moisés, seu servo, e Arão. Quem que era o Arão? O Arão era outro irmão de Moisés. Ele era mais velho. Então, provavelmente o Arão nasceu numa época em que eles ainda não estavam matando os meninos. Moisés nasceu depois. Quando Moisés nasceu, existia a ordem de que os meninos morressem. Então, Moisés escapou da morte por causa da inteligência da mãe dele, que jogou ele no cesto para a princesa. Mas o fato é que eram 3 irmãos. A Miriam, que era a irmã mais velha, essa que já era maior e que foi na frente para falar com a princesa. Depois Arão,
e depois Moisés. Deus enviou Moisés, Deus chamou Moisés para ser o líder do movimento da saída do Egito. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Depois Deus falou para Moisés: unja o seu irmão Arão, para que ele seja o sacerdote do povo. Por isso que o versículo 26 fala disso. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Versículo 27. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. A Bíblia conta que Deus fez com que Moisés tivesse uma vara na mão e ele operou muitas maravilhas. Ele falava e o que ele falava acontecia. E eram sinais espantosos, que ele vai contar nos próximos versículos. 28. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Chegou um tempo em que Moisés disse para o povo assim do Egito: vai haver trevas sobre esse país, porque vocês não querem deixar o povo de Israel ir embora. E a Bíblia conta que, logo depois que Moisés saía, as trevas tomaram conta de toda a cidade. E o faraó chamava Moisés e falava: ore a Deus para que essa desgraça saia de nós. Moisés orava e a desgraça saía. Só que o faraó não abria mão, mantinha o povo como escravo. Aí, versículo 29, o que acontecia? Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. Teve um momento em que Moisés disse: as águas vão se tornar em sangue. Os peixes morreram. 30. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Houve uma praga, a praga das rãs. Havia rã por todo lado. Depois, 31. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. 32. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. 33. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. 34. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. 35. E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. 36. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. 37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então veja, aqui ele está contando do versículo 23 que o povo de Israel entrou na terra do Egito, Deus fez com que eles se multiplicassem abundantemente. Depois o povo do Egito viu que eles estavam se multiplicando e quis matar os meninos, mas Deus separou Moisés e fez com que Moisés liderasse a saída do povo de Israel do Egito. Como o faraó não quis liberar o povo, vieram vários prodígios, todas essas pragas, rãs, moscas, piolhos, água que se converteu em sangue para a morte dos peixes, chuvas em saraiva, e a morte dos primogênitos. Aí, quando ocorreu a morte dos primogênitos, os filhos mais velhos de todos os egípcios morreram e dos animais também morreram, o faraó disse para o povo de Israel: saiam do meu país, eu não quero mais vocês aqui. Então o povo saiu com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Quando eles saíram, versículo 38, o Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Eles receberam tantas pragas que, quando o povo de Israel foi embora, eles deram prata e ouro para o povo de Israel, como que dizendo: saiam daqui, já ocorreram muitas desgraças entre nós. Mas eles ficaram alegres. Aí, versículo 39, ele, Deus, estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Quando eles saíram do Egito, eles entraram no deserto para ir para a terra de Canaã. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. A Bíblia conta que, durante esses 40 anos, durante o dia, Deus colocava uma nuvem
para protegê-los do calor do sol. Durante a noite, ele fazia uma coluna de fogo caminhar ao lado deles, para trazer luz e calor. Então, ele está contando isso aqui no 39. Deus estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. 40. Eles oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. A Bíblia conta que no deserto não tinha comida, mas Deus fazia chover o maná, que era um pão branco, como se fosse pão de mel, que descia todas as manhãs. E uma vez, quando eles pediram carne, Deus fez que um vento trouxesse codornizes. Então eles receberam pão e carne no deserto. 41. Ele abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio. Versículo 42. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Deus fez com que, no deserto, saísse água da penha. E aí ele está dizendo aqui, por que Deus fez tudo isso? Versículo 42. Porque ele se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. 43. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. Regozijo é regozar, significa ter novo gozo, nova alegria. Então ele tirou o povo com regozijo, com nova alegria. 44. E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos. 45. Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Quando ele fala no 44, e deu-lhes as terras das nações, quando eles chegaram em Canaã, Canaã era habitada por 7 nações. Eram os Jebuseus, os Girgazeus, os Heteus, os Eveus, e tinha mais outras nações, eram 7 povos. Ele está dizendo aqui que Deus fez com que eles entrassem em Canaã, eles venceram. Você vê isso no livro de Josué. No livro de Josué, que é o 6º livro do Antigo Testamento, a Bíblia conta que o povo de Israel foi enfrentando guerras e tomando posse das terras desses 7 povos. E eles tomaram toda a terra de Canaã e se estabeleceram ali. E aqui o versículo 44, o salmista está dizendo, Deus deu-lhes as terras das nações. Foi Deus que foi na frente, permitiu que eles vencessem as guerras e tomassem essas terras. E herdaram o trabalho dos povos. Eles ficaram com a herança, o trabalho desses povos. E por que Deus fez isso? Versículo 45. Para que guardassem os seus preceitos. Ou seja, para que guardassem os mandamentos de Deus. Para que honrassem a Deus. Para que lembrassem que foi Deus que fez tudo isso desde o começo com Abraão e fez com que o povo chegasse até essas terras de Canaã e recebesse essas terras como herança e observassem as suas leis. Aí ele conclui, louvai, portanto, louvai ao Senhor. Ele está dizendo, no meio de tudo isso, de toda essa história que nossos pais, nossos antepassados passaram, e Deus foi o nosso guia, a única conclusão que nós devemos ter nessa vida é louvar ao Senhor. Então, o propósito desse salmo, ele já revela no começo. Ele fala aqui nas primeiras linhas, nos primeiros 4 versículos. Louvai ao Senhor, invocai o nome dele. Versículo 2. Cantai-lhe salmos, e falai de todas as suas maravilhas. 3. Gloriai-vos, ou seja, sintam alegria no nome do Senhor. E o versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Por quê? Porque ele fez todas essas maravilhas ao longo de todos os anos, desde o nosso pai Abraão, passando por Isaque, dando para Sara, sua mulher estéril, um filho chamado Isaque, dando para Isaque, que casou com Rebeca, que também era estéril, gêmeos, dando para Jacó 12 filhos que formaram o povo de Israel, que levando eles no Egito para que eles pudessem crescer e se multiplicar, depois arrancando eles com muita prata e com muito ouro e cuidando deles no deserto, trazendo pão do céu, carne e água para chegarem até aqui nessas terras de Canaã e dar
a herança desses povos para nós. Deus é maravilhoso, Ele fez tudo isso pelo nosso povo. E a aplicação desse salmo para a nossa vida é: vamos agradecer a Deus, vamos olhar para todas as coisas que Deus já fez por nós e lembrar de contar essas maravilhas que Deus tem feito pela nossa vida para que as pessoas possam saber quem é o nosso Deus. E, encerrando essa mensagem, se você ainda não recebeu a Jesus, você pode receber a Jesus e ter esse relacionamento com esse grande Deus. Talvez você diga, mas eu não tenho essas experiências, eu não conheço essas histórias, mas essas histórias estão relatadas, registradas nesse salmo para contar para mim e para você. Quando Deus faz aliança com um homem, quando Deus faz aliança com uma mulher, quando Ele faz um pacto com uma pessoa, Ele cumpre tudo o que Ele promete. As palavras dele são verdadeiras. Então, Ele disse que enviaria Jesus para morrer, Jesus veio dessa descendência. Ele disse que faria um concerto perpétuo com Abraão. Da descendência de Abraão nasceu Jesus. E Deus disse sobre Jesus: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Escutem a ele, e todo aquele que recebê-lo como Salvador vai receber o perdão dos pecados e vai ser o meu filho. Então, receber Jesus é sobre estabelecer uma relação com esse Deus, esse poderoso Deus. Se você quer ter esse relacionamento com esse poderoso Deus, que prometeu para Abraão que faria isso que ele fez, e que o salmista aqui contou que quantas maravilhas ele fez ao longo dos anos pela descendência de Abraão, você vai receber a vida eterna. Você vai estar para sempre com Deus, e nós vemos que a promessa que Deus fez se cumpriu. Abraão não viu tudo acontecer, mas aqui está um descendente dele, que pôde olhar para o passado e dizer: tudo que Deus fez cumpriu. Então Deus disse: quem receber a Jesus, receberá o perdão dos pecados, porque Jesus veio para morrer na cruz e pelo sangue dele nos purificar do pecado. Quando você recebe Jesus, os seus pecados são perdoados, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus dentro de você, e você recebe o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Esse livro da vida é o registro do nascimento no céu. Todo aquele que recebe Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida, e lá em Apocalipse capítulo 20, o último livro da Bíblia conta no capítulo 20, que no dia em que ocorrer o juízo final, quem estiver no livro da vida entra diretamente no céu. Então, agora você pode receber a Jesus. Para receber a Jesus, você precisa acreditar que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio para morrer por toda a humanidade e salvar a humanidade. E fazer uma oração, uma declaração de que você quer ser dele. Faça essa oração comigo agora, para declarar isso. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me lava com teu sangue. Me concede o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade e escreve o meu nome no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora você é filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo, ele já está em você. Você pediu e já recebeu, porque você recebeu Jesus. O Espírito Santo vai fazer você sentir daqui para frente um aperto no coração que vai arrancar a sua paz quando você fizer algo errado ou estiver fazendo alguma coisa que vai dar errado. E quando você estiver no caminho certo, ele vai colocar paz e muitas vezes ele vai dizer a você: faça isso, faça aquilo. Ouça a voz do seu coração. O Espírito Santo fala conosco para dar a direção e para avisar o caminho errado para que você não tropece.
Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas a Ele. Batize-se nas águas. Procure informações a respeito disso. E também participe da ceia. Procure saber a respeito, dentro dessas igrejas que pregam que só Jesus salva e que Jesus está vivo e que você não deve fazer nenhuma oração a ninguém mais, a não ser a Jesus. Procure uma igreja que prega isso. E siga a palavra de Deus. E você estará salvo. E quando você chegar no último suspiro, vai chegar no Salmo 150. Todo ser que respira louve ao Senhor. Você vai estar, quando passar para outra vida, na eternidade com Ele. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.